CRD, Clínica Radiológica Dentária, Avenida 7 de Setembro, edifício Geoffrey Maia, 505, sala 803. Olá, bem-vindos! Você está ligado na Plena TV, uma emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Eu sou Ivan Machado e este é o programa Saúde em Pauta. O Saúde em Pauta de hoje vai tratar de um tema muito especial. Nós vamos estabelecer aqui uma correlação entre a saúde espiritual e a saúde física e vice-versa. Para isso, nosso entrevistado de hoje é um pastor evangélico, bacharel em teologia pelo Seminário Batista Fluminense, já tendo pastoreado diversas igrejas batistas no município, Tocos e também São João da Barra, e em Campos ainda, Vila Nova, Poço Gordo. Ele é o pastor Fábio da Silva Machado. Pastor Fábio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de vir ao nosso programa Saúde em Pauta. O Saúde em Pauta sempre trata de assuntos relevantes, de informações relevantes para a saúde da população. Aqui tem vindo colegas dentistas, médicos, psicólogos. E hoje estamos trazendo o senhor para falar desse tema especial que é a saúde espiritual, que é do interesse também, com certeza, de você, telespectador, da sua casa, na sua família. Provavelmente a entrevista que vamos fazer aqui hoje vai ajudar alguém que você conheça. Pastor Fábio, obrigado por ter vindo. Cumprimenta nosso telespectador. Eu queria inicialmente saudar a todos com a graça e com a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus que me trouxe aqui e também o convite que me foi formulado e parabenizá-lo pela iniciativa de colocar a saúde em pauta. Muito bem. E tenho visto as gravações, os programas, e também comentários alusivos ao programa de forma muito positiva. Tem realmente agradado em cheio aqueles que o têm assistido. Muito bem, pastor. A pergunta inicial que faria ao senhor é o que vem a ser saúde espiritual. Bem, inicialmente nós diríamos que a saúde espiritual é um estágio, uma posição alcançada por aqueles que chegam ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que está revelado nas Escrituras de forma clara, né? Ele se encarnou, ele viveu por aqui, ele cumpriu a sua missão, retornou e promete voltar. Nós diríamos que não só conhecer de forma profunda o Filho de Deus, mas viver também à luz desse conhecimento. Eu acho que um dos versículos esclarece bem essa questão. Disse Jesus certa feita, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e você vai chegar a uma posição, né, espiritual que vai poder, né, lidar com os embates da vida, que é comum a todos, com certa facilidade. O senhor falou aí sobre alcançar essa posição. E praticamente já teria explicado uma pergunta, mas vou fazê-la para o senhor prosseguir na sua explanação. Como se chega, qual o caminho para se chegar à saúde espiritual? Bem, chega-se através de um relacionamento contínuo e correto com Deus, né? Interagir com Deus. Há citações na Escritura de que o que ali está exposto é sã doutrina. Doutrina, ensinos que curam. Assim como há também as doutrinas doentias. Há promessas valiosíssimas
na palavra de Deus que nos faz chegar. Também é importante frisar a importância da orientação. Pessoas que recebem dom de mestre, de ensino, de pastorear, né? É importante a orientação, mas veja bem, é importante frisar também que, ou seja de alguém ou de uma denominação que você opta por frequentar, é preciso que essas pessoas estejam inteiramente submissas à palavra de Deus. A palavra de Deus. Por exemplo, o salmista, ele num momento de aflição, de angústia, ele interagiu com Deus até de uma forma muito interessante. O normal é falarmos das coisas de Deus para as pessoas. Ele falou para ele mesmo. Ele se virou para dentro de si e disse: por que estás abatida, ó minha alma? O salmo da Bíblia, que o senhor está falando, o salmo de Davi. Exatamente, 42 e o 43. Salmo conhecido, ele repete a expressão no Salmo 43, por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Eu ainda, ele estava afastado, né, da cidade santa de Jerusalém, possivelmente num dos exílios, ele diz, eu ainda louvarei esse Deus. Ele é o meu Deus, é o meu escudo, a minha salvação. Possivelmente num estágio assim de uma depressão. De angústia, exatamente. De angústia, né? Exatamente. Então é muito interessante. E essa saúde espiritual, pastor, como ela pode, quando ela pode ajudar na saúde geral? Bem, a saúde espiritual, ela em certos aspectos, ela se assemelha muito à saúde física. Por exemplo, o bom médico, ele não vai receitando, né, aleatoriamente, você está com o quê? Está com dor de cabeça? Ele receita um remédio, vai passar dor de cabeça. Mas de onde vem essa dor? Né? Causa, né? Mal-estar, exatamente. A saúde espiritual então teria uma causa exatamente. também. Cuidando da causa e não dos sintomas. Efeitos, né? É sabido que os maus que assolam a humanidade hoje é ansiedade, é depressão, é a falta da verdadeira alegria e, sobretudo, a ausência de paz. Milhares de milhões de recursos, de recurso financeiro têm sido gastos para se alcançar a paz, movimentos pelos estádios, e essa paz nunca chega. Mas a saúde espiritual, Deus tem a resposta para isso. Muitas enfermidades físicas, né, podem, creio que, ser prevenidas, né, com base na saúde espiritual. O senhor Sim. concorda com isso? Isso é uma verdade, é uma realidade? Dando um prosseguimento ao que estava falando, que se entrelaça com essa pergunta também, eu diria que a causa, no meu modo de ver, e tenho chegado às conclusões, até mesmo por experiência própria, é culpa. Todos nós temos um certo sentimento de culpa, seja ele menor, seja ele de forma mais acentuada. Por exemplo, à luz da minha experiência, eu uma vez convivi com isso, e foi afetado o meu físico como um todo. Eu perdi o ânimo, eu perdi a vontade de comer, o meu corpo, eu comecei a emagrecer assustadoramente, e eu procurei, sem ter alguém que me orientasse, procurei um profissional, um médico. E ele foi até muito sincero comigo. Ele disse, depois de examinar-me e não encontrar uma causa, ele disse, olha, eu não adianta medicar você. Eu estou chegando à conclusão que não sou eu que vou. Ele até foi muito, ele era de um certo segmento, né, religioso, diferente do meu, sim, mas ele disse, olha, você tem que procurar ajuda espiritual em algum lugar. Isso aí é problema, e foi onde eu achei, né, solução. Agora, com relação a como se evitar, preventivamente, né, evitar... Prevenção de doenças. Exatamente. Com base em saúde espiritual. Com perseverança com as coisas de Deus, né, abraçar de maneira séria. Um instrumento da oração, por exemplo, um instrumento valiosíssimo, poderosíssimo, que Deus coloca à disposição de todos aqueles que creem. Também o estudo sistemático das Escrituras, a prática dela, a comunhão. Não apenas o conhecimento teórico, mas a prática. A prática. Né? Não adianta conhecer sem praticar. Não? Também não se consegue praticar sem conhecer. A comunhão com os irmãos, Jesus disse para chorarmos com os que choram, sorrir com os que se alegram. Né? Isso é uma comunhão, é uma interação. Agora, é importante frisar que há nas Escrituras, entre tantas coisas
valiosas, uma palavra que tem assim um som encantador, que vou falar um pouco quando apresentar um dos livros que vou sugerir, que é a palavra graça. Graça, em resumo, normalmente conhecido graça. como favor imerecido, mas eu diria que graça, a gente chega à compreensão que Deus nos aceita como nós somos e não como eu penso que tem que ser. O senhor teria, assim, gostaria de falar sobre alguma experiência no seu ministério, sobre a oração que tem ajudado algum enfermo? Provavelmente o senhor tenha tido essa experiência no seu ministério. Sim, eu estava assim dentro do templo e um irmão veio, pastor, tem um caso aí, está pedindo ajuda ao senhor. O menino não dorme a noite toda e não deixa com isso ninguém dormir. O pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar e ele não dorme, passa a noite toda em claro e não dorme de maneira nenhuma. Falou, pode marcar um dia. Não, eles estão aqui no pátio. Não, manda entrar. Mandou entrar um menino, esse é um menino de colo ainda. Ele estava no colo da mamãe e começamos a conversar ali. Ela explicou toda a situação, o desespero que estavam vivendo. Nós fizemos também, pusemos nossas mãos e pedi que Deus, né, fizesse uma intervenção poderosa, manifestasse a glória dele sobre a vida daquele menino. E oramos ali, e era um domingo, eu fui embora e tal. Passado alguns dias eu perguntei ao irmão que pediu, que foi o intermediário, falei, como é que está aquela situação? Pastor, nunca mais. Pastor, nós estamos aí caminhando para o final. Eu poderia falar assim num caso extremo? Sim, temos tempo ainda. Meu pai, alguns anos atrás, ele já é falecido, né? Havia um irmão que o levava sempre nas crises dele ao médico e tal, e ele entrou em crise, entrava assim esporadicamente, numa crise profunda, tinha que correr para o médico e tal, e dessa feita foi em razão do incidente que houve pela manhã com o motorista dele, aqui no centro, um carro esbarrou, e o motorista, né, serviu muito, ajudou muito, e ele esqueceu que meu pai já convivia com Alzheimer, né, com aquela coisa, e ele deixou meu pai dentro do carro e papai entrou em crise naquela tarde, e esse irmão levou para o médico, e o médico disse que estava, né, assim, com um tratamento revolucionário, mas papai já é um coração já de 81, 82 anos. Conclusão, naquela noite ele foi parar na UTI, fez parada respiratória, parada renal, entrou em coma profundo e ficou ali. A situação era desesperadora, a ponto que chamamos os irmãos que estavam fora, a única irmã, e viemos, e o médico consentiu que a gente fosse lá, assim como que numa despedida, né? Do pai. A minha irmã chegou, eu não queria que deixar mais ninguém entrar, a irmã chegou, ele permitiu ainda que entrasse. Me lembro que na saída assim, da porta da UTI, ela virou para os irmãos, que estavam todos reunidos, e falou, olha, Deus está levando papai. E eu percebi a angústia daquele irmão, também o motorista e tal. Eu tive assim é o que Tiago vai dizer, a cura pela fé. Eu pedi que entrasse, relutei muito para conseguir, o enfermeiro, o médico, não adianta mais, seu pai não responde, não responde mais, não há mais nem aparelhagem, paciência, mas não, eu não vou falar nada, vou estar. E ali eu pedi a Deus, isso chama-se cura pela fé. Eu vivi durante os 25 anos de ministério, vivi 2 vezes. Eu orei e na saída eu afirmei, eu não disse que eu pedi a Deus, papai vai sair daqui. Me lembro que esse irmão angustiado falou assim, tá vendo, Marília? Você sai e diz que Deus está levando o papai. Você tem que pensar positivamente, como Fábio. Ele disse que Deus vai tirá-lo daqui. E acabou tirando, ele voltou 2 anos depois e morreu na mesma UTI. Mas saiu. Eu conheço bem essa história e sei que ele viveu mais 2 anos e foi morrer de outra coisa diferente daquele episódio. Exatamente. Glória a Deus por isso, né? Pastor, eu sei que nós estamos caminhando para o final do programa. Eu sei que o senhor trouxe aí alguns livros. O senhor gostaria de recomendar alguns livros para leitura, para conhecimento mais aprofundado do assunto? Sim. Primeiro eu vou citar alguns que eu não recomendo. Aqueles de autoajuda. Eu prefiro recomendar os que trazem ajuda do alto. Por exemplo, um livro devocional fantástico, Mananciais no Deserto. Até mesmo para aqueles que não têm o hábito de ler frequentemente, é uma página, 10 linhas por dia, são 365 mensagens.
exposições bíblicas, como é essa aqui. Esse aqui é uma combinação perfeita de um teólogo. Qual o nome, pastor? A vida de alegria e a vida de paz. Exposições na carta de Paulo aos Filipenses. Aqui foi uma composição perfeita de um teólogo iluminado e de um médico tremendamente competente. Dave Martin, Lloyd Jones. São 2 livros. Ele era médico e teólogo? E teólogo. Então ele pôde unir a saúde espiritual à saúde física e fala com muita propriedade. Também este livro que fala da graça, Philip Yancey, uma análise contundente e intrigante da parte. E uma Bíblia de estudo é sempre importante ter em casa para pesquisar e ver comentários de pessoas abalizadas. A Bíblia não é amuleto não, né, pastor? Abrir no Salmo 91 e deixar lá que vai tudo correr bem, né? Ela é coerente. Né, coerência. A Bíblia é para ser estudada. É a palavra de Deus, né? Ela mostra Jesus desde a eternidade passada até a eternidade futura, quem realmente pode Pastor, nos nós ajudar. Estamos aí já no minuto derradeiro da nossa entrevista e o tema é muito abundante, eu sei que poderemos prosseguir em outras feitas, já deixo o convite com o senhor para voltar aqui oportunamente para aprofundarmos esse tema que, sobretudo, ajuda as pessoas. Espero que tenha ajudado alguém que vai assistir esse programa, que está assistindo o nosso programa. Eu deixo um pedacinho ainda, antes de encerrar, para a sua despedida final com o nosso telespectador. Que eu possa ter sido aqui nesta tarde um instrumento, nesta hora, né, em que estamos aqui, um instrumento para ajudar as pessoas que, porventura, venham assistir esse programa, seja pela manhã, seja... Então... Eu peço a Deus que abençoe as pessoas que estiverem do outro lado do vídeo. Muito obrigado, pastor, por ter vindo. E a você, telespectador, que você faça um bom proveito de tudo que aqui foi dito e que Deus realmente abençoe a sua vida, o desejo também desse apresentador. Amém. Este foi o programa Saúde em Pauta. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima semana, aqui na Plena TV, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. IONF, Instituto Odontológico Norte Fluminense, salas totalmente climatizadas e equipamento de alta qualidade. Rua Cornélio Bastos, número 17.